9 de outubro de 2020, são 5 e um quarto da tarde. Começa agora a edição de sexta-feira de Rapidinhas de Cultura. Olá, meus caros, como é que estão? Tudo bem? Que tal essa semana? Espero que bem. Espero que tudo esteja bem com vocês, com saúde, que é o que é preciso. Apesar de, nestes tempos difíceis em que o número de casos aumenta diariamente, vamos nos tentar manter com saúde e em segurança. Começa agora Rapidinhas de Cultura, a edição de sexta-feira. Não é a última edição da semana, porque já sabem que sábado e domingo também há Rapidinhas, mas de dias úteis será a última edição e vamos lá então saber quais são as Rapidinhas de Cultura de hoje. Pergunta 1. Que galardão foi atribuído esta semana a Louise Gluck? Esta americana ganhou um célebre galardão esta semana. Uma pergunta de atualidade. Muito fácil. Portanto, que galardão foi atribuído esta semana a Louise Gluck? Pergunta 2. Que cadeia montanhosa tem sido tradicionalmente considerada como o elemento de divisão entre a Europa e a Ásia? Uma cadeia montanhosa situada alguns na Rússia, também muito conhecida, e que tradicionalmente, a doutrina diverge, como costuma dizer, divide a Europa da Ásia. Pergunta 3. Que sequela foi a primeira a ganhar o Oscar para melhor filme? A primeira parte do filme já tinha ganho o Oscar de melhor filme em 1973 e esta sequela foi em 1975 a primeira sequela a ganhar também o Oscar de melhor filme. Portanto, que sequela foi esta? Pergunta 4. Vasco Nunhas de Balboa foi o primeiro europeu a avistar que oceano? Vasco Nunhas de Balboa foi um explorador espanhol, nasceu nos finais do século XV e que em 1513, orientado por Rodrigo de Bastidas, foi o primeiro europeu a avistar este novo oceano e que nele navegou alguns dias. Morreria sem glória poucos anos depois. Ele foi morto ou decapitado, mais exatamente, por Francisco Pizarro em 1519 por alegadas dívidas à coroa espanhola. Pergunta 5. Quem é a aniversariante de hoje? É alguém ligado ao nome da música e o seu nome de batismo é Polly Jean. Mas musicalmente, como é que a conhecemos? Pergunta 6. Que líder revolucionário argentino seria executado após a sua captura na Bolívia por incitamento à revolução? Poucas palavras posso dizer sobre esta icónica figura do século XX e da importância que esteve na partilha dos ideais do marxismo. Mais não vos posso dizer. Portanto, que líder revolucionário argentino seria executado após a sua captura na Bolívia por incitamento à revolução? Pergunta 7. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida. Que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança. A quem se deve este poema? Quem foi o autor deste poema? Este belo poema. Este poema foi editado em 1956 no livro Movimento Perpétuo. Seria depois vamos ver, musicado em. Não sei se será assim este termo, musicado. Será que é assim? É capaz de ser. Pronto, seria feita uma música com ele já nos anos 70 e esta música ainda hoje é muito conhecida e muito famosa. Portanto, mas quem foi o autor deste poema? Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida, que sempre que o homem sonha, o mundo pula e avança. Pergunta 8. Quantos quilates tem o ouro no seu estado puro? Atingindo 99,9% de pureza, quantos quilates tem o ouro? Pergunta 8. Que países acolheram os Jogos do Mundial de Futebol Sénior masculino em 2002? Portugal participou neste Mundial, mas não deixou grandes saudades. É verdade, fomos eliminados na fase de grupos ainda com uma vitória e duas derrotas. Ficou célebre o último jogo por haver alguns contactos mais íntimos com o árbitro. Não sei se recordam, talvez vos ajude. Até foram dois jogadores expulsos nesse jogo. Mas que países acolheram os jogos então do Mundial de Futebol Sénior masculino em 2002? E finalmente a pergunta 10.
Que jogo de tabuleiro tinha como slogan o jogo de desenhar palavras? Com certeza muitos de nós já jogámos este jogo, é um jogo até bastante divertido. Para quem não tem muito jeito para o desenho, então é extremamente divertido. E pronto, é o jogo de desenhar palavras. Que jogo será este? E estão feitas as 10 perguntas de hoje. Rapidinhas à hora do chá, que também sabes sempre bem. E pronto, já sabem, podem pôr pausa no vídeo, voltar atrás, discutir as respostas, pensar um bocadinho mais nas respostas. Se não, se quiserem já saber as respostas, elas vêm já a seguir. Vamos então às respostas das rapidinhas de cultura de hoje. Na pergunta número 1, esta senhora Louise Gluck, não muito conhecida cá em Portugal, ganhou o Prémio Nobel da Literatura. Uma poetisa americana que teve a honra de receber o Galardão Nobel da Literatura este ano. A cadeia montanhosa são os Montes Urais. Fica ali mais ou menos a meio da Rússia. A primeira sequela foi o Padrinho 2. Portanto, o Padrinho 1 ganhou em 73, o Padrinho 2 ganhou o Oscar de melhor filme em 1975. Vasco Núñez de Balboa foi o primeiro europeu a avistar o Oceano Pacífico. Oceano Pacífico. E agora vinha aquela musiquinha espetacular. Avancemos. Pergunta 5. PJ Harvey, a espetacular cantora PJ Harvey, faz hoje anos. Parabéns à PJ Harvey. Ernesto Guevara, El Che, faleceu, foi executado hoje, faz hoje anos, que foi executado na Bolívia. A Pedra Filosofal, que é o nome deste poema, é de António Gedeão. Os quilates do estado puro do ouro são 24 quilates. E o Mundial de 2002 foi partilhado entre o Japão e a Coreia do Sul. Na pergunta 10, o jogo de tabuleiro era nada mais ou menos que Pictionary, o jogo de desenhar palavras. Quem nunca jogou Pictionary, pá, tentem arranjar, é muito divertido, eu gosto bastante, principalmente porque não tenho muito gente para o desenho. Pá, e temos que sempre que ser originais quando desenhamos palavras que não fazemos a mínima ideia como fazê-lo. Pronto, meus caros, rapidinhas de cultura fica hoje por aqui. Muito e muito obrigado a todos os que diariamente me acompanham através do YouTube, a todos os que também às quartas me fazem companhia no quiz às quartas. Um grande bem-aja a todos, bom fim de semana. Já sabem, voltamos amanhã e domingo, porque rapidinhas de cultura há todos os dias e nunca é tarde. Uma rapidinha. Ficamos então assim, bom fim de semana, fiquem com saúde e protejam-se do bicho.